bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças das escolas entre Brasil e Portugal. Vamos começar a dizer que o ano letivo vocês vão ver mais pro meio do vídeo, que não é muito igual ao do Brasil, que é completamente diferente, pra falar a verdade. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês como é que funciona o ano letivo. Mas enfim, gente, vamos lá. Começando por dizer, gente, que aqui em Portugal as meninas vão pra escola de mala. De bolsa, assim, sabe? Chique. Aqui eles chamam bolsa de mala. E elas não usam mochila, sabe? Eu acho que também elas são muito estilosas, então elas dão o máximo pra ir super bonitas pras escolas. Então elas sempre usam uma mala, é raro o pessoal que não usa. Eu não usava, gente, eu ia de mochila mesmo, mas agora eu tive que comprar uma mala pra me organizar melhor, já que eu não tô mais na escola. Eu só quero lembrar pra vocês que tudo que eu falar neste vídeo são as experiências que eu já passei no meu ensino secundário, que é o ensino médio, e que algumas escolas daqui de Portugal são diferentes, mas neste vídeo eu vou voltar a falar sobre a minha trajetória escolar aqui em Portugal, relacionado à minha escola. Então, gente, começamos por dizer que eu tive que repetir um ano quando eu cheguei aqui em Portugal. Cheguei aqui em Portugal em fevereiro de 2019, mas vim pra minha cidade em março. E aí, como foi, gente? Aqui em Portugal tem uma lei que nenhum menor de idade pode estar sem estudar. Então, o que aconteceu? Eu tive que procurar a escola o mais rápido possível. Fui lá na minha escola pra me matricular, tudo direitinho, só que em março, gente, já tá no fim do segundo período, que então já tá quase acabando a escola, só tem mais um período e aí a escola acabou. Quando eu entrei, não tinha vaga pra área que eu queria. E aí eu tive que entrar em uma área que eu não queria e acabei fazendo meio que um período experimental. Então logo eu perdi todo esse ano e tive que repetir um ano. O que acontece com muitos brasileiros aqui é que as pessoas, quando vão entrar na escola, são obrigadas a perder um ano pra pegar literalmente todo o processo do curso que você vai escolher. A primeira diferença é que aqui em Portugal é 10º, 11º e 12º. Já no Brasil é primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro. Isso meio que me confunde um pouco, mas com prática assim vocês vão pegar muito rápido e vão entender que é bem facinho. É a mesma coisa, só que em números diferentes, sabe? Eu vou voltar a falar mais aqui no ensino secundário, porque como eu cheguei aqui em Portugal para o ensino secundário, eu não tenho tão bem a noção sobre o ensino básico, que é o ensino fundamental do Brasil. Mas imagina, eu consigo dizer pra vocês que o primeiro ciclo é do primeiro ano ao quarto ano, o segundo ciclo daqui de Portugal é do quinto ano ao sexto ano, o terceiro ciclo é do sétimo ano ao nono ano. E o que acontece? Eles têm todas as matérias. O nono ano é igual, tem física, química, ciências, etc. E aí no final do nono ano eles têm que fazer um exame pra ir para o ensino secundário, que é o ensino médio. Bem, gente, vamos começar falando sobre a primeira diferença daqui em Portugal. A primeira diferença, e a mais importante que você tem que obrigatoriamente saber, é que quando você for se matricular em uma escola, você tem que escolher um curso. O que é isso, curso? Quando você chega aqui, a escola basicamente é a tua profissão, é a profissão que tu vai querer seguir, entende? Então, por exemplo, temos um curso regular, que é curso de Ciências e Tecnologias, Economia, Artes e Humanidades. Aí também tem o curso profissional, que você pode escolher literalmente o que você quiser, e aí você faz o ensino médio disso. Você pode escolher seguir desporto, você pode escolher fazer psicologia, turismo, qualquer coisa que você quiser fazer, mecânico, e isso você pode fazer. E o legal do curso profissional é que você já pode trabalhar enquanto tá a estudar. O que acontece? Você faz o curso profissional direitinho, né? Aprende literalmente só sobre essa área e você pode estagiar enquanto tá fazendo o ensino médio, entende? É bem legal. Eu estou no ensino regular, eu tô em Humanidades, mas como eu disse no início do vídeo pra vocês, eu tive que repetir um ano, pois não havia vagas pra esse curso, então eu tive que entrar no curso de Economia. E foi um caos porque eu nunca tive nada de economia na minha vida, eu não sei de nada de economia, mas fiz esse tempo experimental em economia e saí aprendendo algumas coisinhas que foram super interessantes, mas no final eu acabei mudando realmente para a área que eu queria seguir mesmo, que é a Humanidades. A segunda diferença, gente, são os horários. Aqui em Portugal, eu posso até pôr a minha grade de horários pra vocês aqui, que era quando eu estudava. Sempre muda, gente, é muito diferente. Quando você tá no 10º ano, é o seu horário pior. Você estuda de manhã e de tarde, por exemplo. Você tem que estar na escola às 8h20, já na sala de aula você tem que estar às 8h20.
e só vai sair às 6h30 da escola, então é realmente pesado. Mas dá pra se divertir um pouco também, os portugueses são os queridos, então dá pra se divertir bastante. Mas realmente é bem diferente do Brasil, porque quando eu estudava no Brasil era sempre das 8 horas da manhã até a 1, por exemplo, sabe? Era sempre num período da manhã ou num período da tarde. Aí no 11º ano, que é o segundo ano do Brasil, os horários vão melhorando. Então você, tipo, tem menos carga, entendeu? Terceira diferença, eu realmente me choquei. Quando eu fui fazer um tour pela minha escola, eu fiquei completamente animada. A minha escola é pública e ela é enorme. As escolas públicas daqui de Portugal são enormes, são muito bem cuidadas e eu fiquei assim, pasma, é tipo Estados Unidos, sabe? Eu tenho aqui um tour pela minha escola, então vamos lá ver. Como a minha escola é pública, é completamente diferente das escolas públicas no Brasil, né? As escolas públicas no Brasil é mais pequena, não é tão bem cuidada assim, mas depende também das zonas. Mas enfim, gente, aqui em Portugal é realmente incrível, parece uma escola particular, é tipo muito top. E, gente, é surreal, depois vão lá ver o meu tour. Quarta diferença, gente, aqui em Portugal tem armários, como você sabe, nos Estados Unidos também tem. Quando inicia o período escolar, você tem que logo pedir pra ter um armário, que é exatamente igual nos filmes, sabe? Você vai ali na secretaria, pede um armário, porém você tem que pagar uma quantia, que eu não sei quanto é, mas não é muito caro não. E aí você pode ter o armário. Só não sei se você paga uma vez ou paga de mês em mês. Não tenho muita certeza, mas eu acho que é só uma vez. Você paga e muita gente deixa livros lá, trocas de roupa. Então é isso. Também quando a gente tem educação física, aqui em Portugal é muito comum a gente não vir com a roupa. Porque elas são muito estilosas, né, gente? A gente vem com uma roupa estilosa e aí depois traz na mochila um saco de física, que é uma mochila com roupas, assim, de desporto, põe no armário e aí quando a gente vai fazer a aula de física, nós nos trocamos no balneário, que tem um balneário enorme lá, e aí nos trocamos para ter aula de física. Depois voltamos, podemos tomar banho na escola para nos limpar isso, para não ficar fedida. Tomamos banho, nos vestimos com a roupa estilosa de novo e vamos ter aulas normalmente. Quinta diferença, gente, faltas. Faltas é um negócio complicado aqui em Portugal, porque eles são muito rigorosos, porque eles prezam muito... Eles querem nos preparar para a vida. Portanto, se a gente faltar na escola, a gente também vai estar ao faltar no trabalho. E se faltar no trabalho, não recebemos. Então eles são muito rigorosos pra gente, tipo, manter uma linha. Então tem vários tipos de faltas. Tem a falta de TPC, que o TPC é trabalho de casa, tipo, são temas que passam para os alunos, por exemplo, eu tenho que resolver essa solução matemática, fazer em casa e depois trazer para aula. Se não trazermos, levamos uma falta de TPC. Também tem a falta de material, se não trouxermos um livro ou um caderno, assim, da matéria, levamos falta. E pelo menos na minha escola, se faltasse, tipo, por exemplo, 3 materiais, se eu tivesse 3 faltas de materiais, era equivalente a uma falta de presença. Então é bem complicado isso. Temos faltas disciplinares, que é quando você faz, assim, alguma asneira, alguma besteira, sabe? Tipo, grave, assim. Você leva uma falta disciplinar e isso não é nada legal, porque você pode ser expulso ou suspenso. Temos falta de atraso, que é, imagina, o sino toca às 8h20, por exemplo. Se a gente chega, tipo, alguns minutos depois do toque, levamos logo falta de atraso, e isso é igual uma falta injustificada, e isso tem que ter um cuidado, porque, gente, se a gente, por exemplo, atingir o X limite de faltas de cada matéria, podemos reprovar de ano na hora. Então, todas essas faltas que tem, vocês têm que ter muito cuidado, porque vocês podem reprovar de ano por causa disso, por causa de uma besteira, sabe? Então, cuidado com isso. Também temos a falta injustificada, que é o que eu tô falando pra vocês, que imagina, quando você falta algum dia, a falta é injustificada, certo? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir na papelaria da escola, porque a escola tem uma papelaria, comprar a justificação de falta e ir lá justificar a falta. Se você for maior de idade, você pode justificar a sua falta, ou senão os seus pais têm que justificar por você, senão os tutores não aceitam. O que acontece muito também é dos alunos faltarem em testes. O que são os testes? São as provas do Brasil. E aí o que acontece? Se você falta num teste, você não pode fazer esse teste, só se você tiver uma justificativa médica, se alguém muito próximo morreu, mas depende muito isso também, porque é muito burocrático, tem que ser ou o pai, ou a mãe, ou um irmão, alguma coisa assim, não percebo muito bem disso. Então, se não tiver alguma justificativa médica, tem uma coisa de justificativas que você pode justificar, sabe? Mas se não for uma dessas, você não pode justificar, você não faz o teste. Então, você faltar num teste é igual você ter tirado 0 nesse teste.
A sexta diferença é que, pelo menos na minha escola, tinha televisão, tinha uma lousa e um quadro. A gente usava mais as televisões porque era mais prático isso, e uma coisa boa é quando se transmite na televisão, a gente não precisa estar a passar assim pro caderno, então a gente só fica vendo ali, anotando coisas, entende? Depende muito do store, às vezes a gente vai ter que anotar tudo que tá na televisão, como se fosse num quadro o store passando, sabe? Mas depende muito da situação. Mas normalmente você não vai passar quase nada, você tem mais que fazer anotações de, tipo, o store tá passando a matéria e a gente tem que, tipo, meio que tirar algumas notas, entende? A sétima diferença é mesas em duplas. Eu tinha mesas em duplas quando eu tinha matéria de espanhol. O que que acontece? A gente tem várias matérias num dia, certo? Por exemplo, espanhol, geografia e matemática. E em espanhol temos uma certa sala, em geografia temos outra sala e a outra matéria temos em outra sala. Então, todo intervalo a gente tem que trocar de sala para ir para essa matéria. Normalmente, nas disciplinas de espanhol, pelo menos na minha escola, a gente sempre tinha que ir para essa sala em dupla, e o que é mais legal é que tinha vezes que a gente fazia testes nessa sala em dupla, então era muito fácil de copiar. Eu sei que eu não deveria falar isso, mas era muito fácil de copiar, então o teste se tornava mais fácil. Tem que ter muito cuidado isso com copiar também, porque pode anular o teste, gente. Se você copiar e o store te pegar, ferrou, o teste fica 0. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus, porque eu também sou muito medrosa de copiar, eu vou ser sincera. E a hora mais engraçada que acontecia, porque eu não sabia copiar, é que os portugueses, pelo menos na minha turma, sabiam muito copiar e eu parecia uma lerda, assim, não entendendo nada. Mas, enfim, gente. É isso. A oitava diferença é que não usamos uniforme, pelo menos nas minhas escolas e nas escolas da minha cidade que eu vi, ninguém se usa uniforme. Só se usa uniforme nos colégios. O que é os colégios? Os colégios é as escolas particulares e as escolas são as escolas públicas. Por isso que as meninas vão tão estilosas. Os meninos também vão muito estilosos, vão com camisa e isso. Eles aproveitam esse momento pra fazer um evento, sabe? Tipo um desfile. E uma curiosidade também é que, tipo, não tem regra. A gente pode ir de saia, muita gente ia com saia curta, o que eu também não acho muito certo, né, pra ocasião. Mas se pode ir, dá pra ir de saia curta, dá pra ir de short, dá pra ir de vestido, dá pra ir com qualquer roupa, sabe? Qualquer mesmo, dá pra ir de camisa. Uma roupa mais nem aí também. Tá à vontade, gente, dá pra ir com qualquer tipo de roupa. A nona diferença são os intervalos. Por exemplo, aqui tá a nossa grade de horários. Temos português, inglês e matemática. Temos a aula de português, que eu acho que é de 45 minutos, intervalo de 10 minutos, inglês, intervalo de 10 minutos, matemática. Entendeu? A gente tem sempre intervalos durante cada aula. A gente ir comer alguma coisa, ir à casa de banho, ir comprar alguma coisa, dá pra ir sair da escola também, se quiser, é super tranquilo isso. Aqui em Portugal é muito liberal, sabe? Eles nos deixam muito independentes. Então dá pra gente fazer o que a gente quiser, literalmente. A décima diferença é o ano letivo, que eu ia explicar pra vocês. Por exemplo, no Brasil em janeiro se inicia o ano letivo. Depois temos uma pausa pro carnaval. Depois em julho temos as férias. Depois em dezembro chega o fim da escola. Aqui é completamente diferente. As nossas aulas começam em setembro, depois temos uma pausa para o Natal, depois se inicia de novo em janeiro, depois temos outra pausa do Carnaval e depois se acaba em junho. E depois de junho, quando você chega no 11º ano, a gente costuma ter exames, que são obrigatórios. Só nesses últimos anos não foram obrigatórios por conta do Covid. Mas a partir desse ano eu acredito que seja totalmente obrigatório fazer. E conta pra nota interna. Mas enfim, gente, essas foram as diferenças que eu trouxe aqui pra vocês. Eu falo muito mais sobre curiosidades aqui de Portugal nesse vídeo aqui, então cliquem aqui pra ver. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. E espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau!